Novamente, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite, saudação de colores a todos. Para mim é uma grande alegria poder partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, sobretudo neste tempo bonito do mês de setembro. Neste ano, do mês de setembro, a igreja nos pede para que nós possamos reler, revisitar o livro do Deuteronômio. Mas é bonito saber que a Sagrada Escritura, em tudo, ela se faz unidade. Nós vamos perceber, ao decorrer do nosso encontro de hoje, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão em consonância assim, íntima. E Paulo é um autor que nos ajuda a entender a beleza e a consonância que existe entre o Novo e o Antigo Testamento. Paulo vai nos dizer nessa carta de hoje que Cristo é a consumação total e completa do Antigo Testamento. É Ele quem dá cumprimento a toda a lei, é Ele quem dá cumprimento a toda a profecia e a tudo que é predito lá no Antigo Testamento. Por isso, é uma alegria poder estar com vocês, para que juntos nós possamos refletir um pouco mais sobre São Paulo. Eu peço desculpas novamente pelos importunos. Eu estou aqui na casa de uma pessoa, nunca vi na casa da pessoa, de repente chega aqui, Deus providencia que fosse agora, né? E a pessoa ajeitou tudo direitinho aqui, achei muito bonitinho. Então, Deus seja louvado por isso. Mas vamos lá, no que interessa. A segunda carta de São Paulo é chamada de epístola, segunda epístola de São Paulo. Certamente, as pessoas que já falaram para vocês sobre as cartas paulinas deve ter feito essa variação entre epístola e carta. A carta é algo, para a Sagrada Escritura, algo mais informal. A epístola, ela traz consigo uma formalidade maior. Então, essa segunda carta de São Paulo, se a gente for pegar a tradução da Bíblia de Jerusalém, nós vamos ver que está escrito lá epístola. E essa, de fato, é uma epístola. Por quê? Paulo, quando escreve essa carta à comunidade de Corinto, ele exorta o povo em tom de formalidade. Paulo não é informal nessa segunda carta. E vocês vão ver que é muito interessante, porque certamente quem disse para vocês, já conversar com vocês sobre a carta de São Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, quem falou da primeira certamente disse que a cidade de Corinto, a geografia da cidade de Corinto, Corinto fica localizado num lugar portuário. Corinto é uma cidade portuária, ou seja, onde chega gente toda hora, onde sai gente toda hora, onde existe uma dificuldade na evangelização, até porque o público da cidade sempre muda, então existe essa dificuldade, porque, olha, se ali na cidade sempre é as mesmas pessoas, se a comunidade cristã, ela vive ali, não tem aquela dificuldade de pessoas sempre saírem do seu local de origem, ali é mais fácil de ser cristão, é mais fácil de viver a fé cristã. Corinto é uma realidade um pouco diferente. Ali, aquelas pessoas que trabalham, que vivem em Corinto, são pessoas meio que nômades. Elas mudam de lugar com muita facilidade. Porque se tem trabalho, se tem produtividade da terra, eles ficam. Se não, eles rápido saem para poder procurar alguma coisa para poderem fazer da vida, não é? Então, primeira dificuldade que Paulo encontra em Corinto é essa dificuldade por ser uma cidade portuária. Mas Paulo é o apóstolo dos gentios, ou seja, ele é chamado por Deus naquele episódio de Damasco para ser o apóstolo revolucionário. Ou seja, Paulo se encontra e tem um ardor missionário, o desejo de servir independente do lugar no qual ele se encontra. E, sobretudo, essa segunda carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer Paulo vai começar a dizer de si mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler todas as cartas de Paulo, mas as cartas que vêm anterior a essa carta, essa segunda carta aos Coríntios, são cartas que Paulo
vai falar mais da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o apostolado de Paulo se dá exclusivamente para isso. Eu vim para poder proclamar a boa nova de Cristo. Ou seja, Paulo não fala de si, Paulo fala de Cristo. Mas nessa carta, especificamente de São Paulo aos Coríntios, Paulo começa a falar mais de si. Aí a gente começa a perguntar, que é isso, gente? Será que Paulo está pervertendo o seu apostolado, o seu jeito de ser discípulo? Paulo está querendo se colocar maior do que o mestre? Não. Paulo começa a falar de si porque naquela região começaram a chegar aquilo que nós denominamos de falsos profetas. Ali, uma grande multidão de pessoas começaram a chegar e aproveitar da boa fé dos coríntios para poder usufruir daquilo que eles poderiam dar a essas pessoas. E aí, Paulo, para poder dizer que a mensagem que ele prega é verdadeira e é autêntica e é de Deus, ele começa a falar de si. Olha, eu quero que vocês, quem tiver com a Bíblia aí, lá no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Lá está escrito assim, ó. Este é o nosso motivo de orgulho, o testemunho da consciência de que nos comportamos no mundo e mais particularmente em relação a vocês, com a santidade e sinceridade que vem de Deus. Não foram razões humanas que nos moveram, mas a graça de Deus. Ou seja, Paulo se coloca ali na comunidade de Corinto, ele escreve essa carta à comunidade de Corinto a partir de Tito, para poder dizer que ele é enviado por Deus. A graça de Deus o sustenta, mas é ele, não outro. Porque, de fato, como eu disse, começaram ali naquela comunidade uns rumores de outras pessoas querendo proclamar uma mensagem de Cristo, mas que não é de Cristo. Começaram a usar da palavra ao seu usufruto próprio. E isso é problemático. Foi problemático no início do cristianismo, como a gente vê aqui na Sagrada Escritura, e é problemático até hoje. Nós temos pessoas que são mestres para falar de Cristo e têm capacidade de falar, e porque vivem isso. Mas também temos pessoas que não vivem disso e nem vivem isso, mas mesmo assim falam e pregam, né? Então, esse é bem problemático. Uma outra curiosidade, irmãos, sobre essa segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é que ela não é a segunda. Na verdade, ela é a quarta carta de São Paulo aos Coríntios. Só que duas dessas cartas, elas se perderam ao decorrer da história. E, infelizmente, até hoje, não encontraram essas cartas. Se sabe que teriam mais duas cartas por causa do sentido que existe entre uma carta e outra. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vocês já tiveram a oportunidade de já estudar várias coisas sobre essa carta, nós vemos que Paulo é taxativo, é exortativo, vai dizer para a comunidade de coisas assim, morais, éticas, de relacionamento humano, de relacionamento com Deus. Então, Paulo é taxativo, ele impõe a lei. Agora, nessa segunda carta, São Paulo, ele é mais catequético. Ele fala para o povo, fala de Deus para o povo, mas de uma maneira mais tranquila. Por que que é isso? A primeira carta que Paulo envia à comunidade de Corinto, ele envia a Tito. E aí Tito responde para Paulo, olha, a sua carta fez esse efeito para o povo. Aí Paulo, como resposta da carta que Tito enviou para ele envia essa segunda carta, que é uma resposta. Ou seja, Tito falou assim, olha, aquela mensagem que você pregou para a gente na primeira carta, ela fez muito efeito na nossa comunidade. Aqueles problemas morais, éticos, existenciais que o nosso povo vivia, hoje eles já não vivem com tanta intensidade.
Então, muito obrigado. Tito certamente mandou uma carta mais ou menos dessa maneira para Paulo. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela sua verdade. Aí Paulo responde a carta de Tito, e aí quando ele responde, ele inicia a carta dizendo de misericórdia. No capítulo 1 dessa carta que nós estamos estudando, depois que Paulo faz a sua saudação, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Irmãos, isso aqui é importante. Paulo prega misericórdia. E, primeiramente, Paulo não pregou misericórdia. Leiam com atenção a primeira carta de São Paulo. Paulo é taxativo. De repente, agora, ele muda o discurso. Ou seja, parece que Paulo está perdendo aquilo que é próprio seu, do seu ser existente. Não, ele não está perdendo. Na verdade, ele está agora tratando a comunidade como ela precisa ser tratada, com misericórdia, porque eles acolheram a palavra. Quando a gente cantou aquele mantra, guarda a palavra, guarda no coração, me fez pensar muito nisso. O povo de Corinto, na primeira carta, a palavra foi semeada e ela foi acolhida. E agora Paulo, com tranquilidade, com misericórdia, escreve essa segunda carta aos Coríntios. Ou seja, quando a palavra é acolhida pela comunidade, a comunidade se transforma, a vida da comunidade se transforma. Por isso agora Paulo, agora eu estou mais tranquila no meu ministério e eu posso falar de coisas mais tranquilas para o meu povo. Só que quando Paulo, olha que gente, isso é muito bonito. Paulo, quando ele chega na comunidade, primeiro ele tem a vontade de evangelizar, de fazer que aconteça conversão junto àquele povo. Só que Paulo viu que o povo se converteu, que o povo buscou as coisas de Deus, e agora Paulo começa a se mostrar. Paulo começa a falar assim, olha, ele nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo reconhece que evangelizar é preciso, mas que a evangelização é algo doído, que é algo dificultoso. E diz para o povo, olha, vocês estão achando, não é fácil ser missionário, não. É difícil. Tomar as dores de Cristo em si não é fácil, não. Levar o nome de Cristo parece algo bonito, mas não é fácil. E Paulo, certamente vocês já sabem dessas informações, para Paulo a missão sempre foi dolorosa. Primeiro, porque Paulo era um judeu autêntico, formado sobre as bases de Gamaliel. E depois disso, Paulo meio que ele tem que se desprender de tudo que é proposto para si, a partir daquele evento em Damasco, no caminho de Damasco. Ele sai das suas convicções judaicas para assumir as convicções cristãs, e ali já existe uma cisão muito grande, uma dor muito grande. Depois ainda ele precisa assumir a dor da cruz de Cristo, porque a centralidade da pregação de Paulo é a cruz de Cristo. Isso é importante. A centralidade da pregação de Paulo é a cruz. E por isso, em toda a pregação, em toda a carta de Paulo, todas as cartas de Paulo, nós vemos a centralidade. Cristo, a cruz dele. Ou seja, eu prego por causa da graça dele, eu prego porque a cruz dele nos salvou. Isso é essencial para a nossa vida e a nossa missão também enquanto cristãos nos dias de hoje. Agora, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá no capítulo 4 da carta aos Coríntios, lá no versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Abram aí. Só achar uma outra passagem, só um minuto. E aí, olha, vocês abriram 4, versículo 7. Abram outra também, não percam essa, mas abram outra passagem. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A primeira passagem, 2 Coríntios 4, 7. Segunda passagem, Gênesis 2, 7.
Vamos lá, vamos ler a primeira passagem. A primeira passagem diz assim, lá em São Paulo. São Paulo diz: Todavia, esse tesouro nós o levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa. Primeira coisa, aqui São Paulo está querendo salientar a fragilidade humana, que nós carregamos tesouros em vasos de barro. Tá, agora vamos lá no Gênesis. O que é escrito lá, no capítulo 2, no versículo 7? Está escrito assim: Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo. Soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Qualquer coincidência é mera, qualquer semelhança é mera coincidência. Olha, primeira coisa, Paulo, como eu disse, nessa carta ele começa a se mostrar à comunidade, começa a mostrar as suas misérias, começa a mostrar que a graça de Deus é quem o sustenta. E aí, quando ele propõe essa passagem que nós carregamos tesouros em vasos de barro, ele se remete à criação, à segunda passagem da criação, onde Deus cria o homem do barro. Ou seja, o homem é um ser pequeno, simples, frágil, mas que, por mais que seja frágil, porque foi feito da argila do barro, quem aqui já viu uma bonequinha de louça sabe que é muito frágil. Se deixar cair, ela cai, rebenta, vai para todo lugar, né? E Deus então cria o homem do barro para quê? Para mostrar a fragilidade. Mas quando Deus sopra sobre as narinas do homem, aí o homem se torna um ser vivente. Porque a graça de Deus, a graça do Espírito está sobre o homem. Paulo, a mesma coisa. Nós carregamos tesouros em vasos de barro. Ah, bacana. Mas a graça de Deus nos sustenta. Vocês estão vendo que Paulo, ele é tão inteligente que ele tem a capacidade, como eu disse lá no início, de nos ajudar a entender e ver que o Antigo Testamento já dizia de algo que o Novo Testamento iria viver, que o Antigo Testamento já dizia de coisas próprias que os cristãos do século 21 poderiam pegar e pensar, olha, eu tenho minha fragilidade, mas é a graça de Deus que me sustenta. Essa mesma graça que fez com que o homem começasse a ter vida, essa mesma graça que sustentou o apostolado de Paulo e essa mesma graça que sustenta a igreja e o homem moderno até os dias de hoje. Então, parece que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, penetrante, cortante, como vai dizer a carta aos Hebreus, mas ao mesmo tempo ela é atual. Ela se atualiza a cada dia, não só na liturgia, mas também na nossa vida cotidiana, no nosso estudo. Por isso que é sempre importante, irmãos, que nós nos dediquemos ao estudo da palavra. Santo Agostinho tem uma frase que ele nos diz que quanto mais conhecemos, mais amamos. Ou seja, então uma das práticas bonitas do amor é o conhecimento. Ou seja, se eu conheço alguém, então se eu conheço Deus, conheço Cristo, eu posso amá-lo. Se eu não conhecer, se eu dizer que o amo, esse amor é mentiroso, esse amor não existe, né? É um amor platônico, um amor inexistente. Mas continuemos. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Tem alguma dúvida, algum medo, angústia? Não, né? Então, ótimo. Gente, outra coisa importante. Se tem alguém aqui que está prestando, tipo assim, estudando para poder prestar concurso, e vocês acham que uma das coisas que pode cair na prova de redação do concurso seja escrever uma carta, vocês podem ler as cartas de Paulo, porque Paulo ensina a gente direitinho como escrever uma carta, viu? Isso é muito importante, muito legal. Podem perceber que as cartas de Paulo, elas não têm erro metodológico nenhum.
e elas nos ajudam a entender que é uma carta. Primeiro, Paulo chega se apresentando, né? Que são com saudações, e saudações que a gente usa até hoje na liturgia. Graça e paz, pela bondade de Deus, ao irmão Timóteo, à igreja que está em Corinto. Ou seja, Paulo faz a saudação. Depois, Paulo, ele começa a introduzir aquilo que ele está querendo com a carta. E olha, que ele vai meio que florear um pouco, porque não só passar uma mensagem, a intenção de Paulo não é só passar uma mensagem, mas conviver, entre aspas, através da carta com a comunidade. Ele quer que a carta dele seja acessível a todos, que a carta dele toque o coração de todos. Paulo, em seu ministério, ele não faz um proselitismo de pessoas. Ou seja, só alguns vão entender as minhas cartas, só alguns vão ter acesso àquilo que eu quero dizer. Porque Paulo, ele quer a salvação para todos. Porque ele tem consciência de que o sangue derramado na cruz foi derramado em prol de todos. E por isso, por exemplo, uma pessoa quando fala assim, eu quero começar a ler a Bíblia, eu digo para ela, olha, começa a ler a Bíblia a partir dos Atos dos Apóstolos ou a partir das cartas de Paulo. Porque as cartas de Paulo, gente, não tem segredo nenhum. Não tem. Se a gente começar a ler as cartas, a gente vai entender que alguém um dia amou a Cristo de tal modo que doou totalmente a sua vida em prol da missão do anúncio de Cristo. Então, a gente começa a perceber a nossa vocação enquanto cristãos, enquanto batizados, na vocação de Paulo, no jeito de ser de Paulo. Então, a gente precisa também fazer esse elo. A Sagrada Escritura não é um livro a par ou a parte da nossa realidade. Não, é um livro que precisa nos ajudar a entender também a nossa realidade. Lógico que nós não podemos fazer uma leitura simplista da Sagrada Escritura, não. Mas a leitura que nós fazemos da Bíblia, da Sagrada Escritura, precisa ser uma leitura que nos ajude a entender o ser humano em si e não para deformar o ser humano. Nós podemos fazer uma leitura simplista da Bíblia. Por exemplo, nós vamos aqui só falar dos primeiros 5 capítulos. Mas nos capítulos posteriores dessa carta, Paulo vai dizer da importância da doação de dinheiro para manter os irmãos em Jerusalém. É algo bonito para a realidade lá? Mas, infelizmente, nós vemos tanto no âmbito eclesial católico quanto evangélico, pessoas que usam dessas passagens para poder agarinhar fundos, querer dinheiro, ou usar da boa-fé das pessoas para poder dizer que a missão é cara e precisa de dinheiro para poder ter ela. Tá, a missão tem sim os seus gastos, mas a nossa missão enquanto igreja não é construir templos belíssimos, e aqui entendam que praticamente é uma crítica à nossa realidade eclesial de hoje, mas a nossa igreja ela não se resume em fazer templos belíssimos, mas em sermos templos vivos do Espírito Santo. E Paulo, em suas cartas também, vai nos ajudar a viver belamente tudo isso. Uma outra passagem que é importante, que está além do capítulo 5, mas que eu vou só citar aqui para que a gente possa entender algumas coisas até o capítulo 5, é quando Paulo diz do espinho na carne. A gente já ouviu falar bastante disso, mesmo não tendo acesso às cartas paulinas, as pessoas usam isso no nosso cotidiano. O espinho na carne, né? Paulo diz disso para alertar para as pessoas que ele é um apóstolo, mas que ele não é Deus e nem não é uma encarnação de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, Paulo começou com todo vapor o seu ministério, o seu apostolado, e pregava para todo lado. Ele falava de Cristo para todo lado. Então as pessoas começaram a entender em Paulo como se fosse um Cristo, ou como se Paulo tivesse fundado a sua própria religião.
alguns historiadores, alguns autores anticristãos dizem que o cristianismo só é cristianismo. Na verdade, o cristianismo não é um cristianismo, não por causa de Cristo, mas é por causa de Paulo. Seria quase um paulismo. Seria Paulo que deu as categorias próprias que nós entendemos como cristianismo hoje. Mas isso não é verdade. Paulo sempre assumiu a sua missão como discípulo, como um apóstolo, como um servo, e não como alguém que queria impor as suas próprias verdades. E por isso, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, ele começa a se colocar como alguém que tem as suas dificuldades, tem os seus espinhos na carne, alguém que é humano. Infelizmente, a gente precisa ler a Bíblia e colocar na realidade de hoje. Muitas pessoas olham para certos servos de Deus, para certos padres, bispos, pastores, algumas coisas, autoridades religiosas, e começam a colocar essas pessoas acima de Deus. Gente, nós precisamos ter a consciência do nosso papel enquanto igreja. Olha, eu sou servidor, e precisamos que as pessoas também tenham essa consciência. Nós precisamos ter a consciência que o padre, ou o bispo, ou o pastor, ou o líder religioso, o líder de pastoral ou de movimento, ele é líder e ele ali age a partir da graça. Ele é um vaso de barro que carrega tesouros, mas ele carrega tesouros em vaso de barro, e que esses tesouros eles podem se perder se o vaso rachar. Então, olha, é muito importante nós termos essa consciência. E Paulo alerta a comunidade com relação a isso. Alerta a comunidade, olha, eu tenho as minhas limitações, eu sou humano, eu sou fraco, e é a graça de Deus, a graça de Cristo, o Espírito que habita em mim que me faz forte. É por meio dessa graça, é por meio desse Espírito que a minha vida vai ganhando sentido e beleza. E nós também precisamos ter essa consciência. Com o avanço da ciência, sobretudo no século XIX, século XX, nós começamos a ser autossuficientes. Isso está impregnado na nossa sociedade. É como se nós nos bastássemos. É como se nós não precisássemos mais de Deus, não precisássemos mais do outro, não precisássemos mais de contar um com o outro. Isso é mentira. A ciência, talvez até mesmo a economia, nos coloca a entender essa realidade. Mas essa realidade não é a realidade nossa enquanto cristãos. Nós somos cristãos, precisamos viver em comunidade, mesmo que nós estamos em pandemia. Nós encontramos modos, jeitos de nos reunir em comunidade, e esse nosso encontro é uma prova disso. Nós estamos em comunidade, mesmo que virtual. A nossa fé se dá na comunidade. Na comunidade, a gente reconhece os nossos dons, as nossas incongruências, aquilo que é bom em nós e aquilo que não é bom. É na comunidade que vai começar a surgir os ciúmes. Ou seja, a Tati é a coordenadora do nosso grupo. Eu tanto queria estar no lugar dela e eu não faço por onde para isso. E aí começa a surgir, desavenças na comunidade, porque nós esquecemos que quem nos une, quem nos reúne e quem nos sustenta é a graça, é o Espírito. E Paulo, quando ele escreve essa carta, que é catequética, como eu disse no início, ele nos garante esta certeza de que quem sustenta a comunidade cristã, quem divide os dons da comunidade cristã e, sobretudo, quem derrama a sua misericórdia sobre a comunidade cristã é o próprio Cristo. Por isso, como eu disse, ele inicia a sua carta dizendo de misericórdia, dizendo de bondade e dizendo que ele estava ali a serviço do povo. Ele estava ali a serviço da comunidade. E por isso, nós precisamos sempre entender Paulo e todas as pessoas que escrevem na Sagrada Escritura como alguém que não é Deus, mas que é inspirado por Deus para deixar as Escrituras para nós, mas também para que a comunidade seja edificada a partir da pregação e da vida dessa pessoa. Tem alguma dúvida? Algum questionamento?
Alguém quer fazer algum comentário, gente? Perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Parece Que que não. não, Jean. Tá tudo tranquilo. Uma outra questão que aparece, então, nessa carta é com relação ao perdão. Olha, quando Paulo escreve a primeira carta, como eu disse, ele quer alcançar toda a comunidade. Ele quer fazer que ninguém viva fora da graça de Deus. Ele quer que a comunidade inteira sinta essa graça, sinta esse amor. Só que, infelizmente, como acontece até hoje, desde aquela época, existiam pessoas que é, acolhiam a mensagem e não queriam partilhar dessa mensagem. E não queriam que as outras pessoas reconhecessem isso. E aí começaram algumas divisões. E Paulo, quando escreve essa carta que é catequética, mas também ao mesmo tempo é exortativa, ele quer exortar a comunidade dos coríntios sobre a questão do perdão mútuo. Ele precisa que essa comunidade viva o perdão. Até hoje, nós precisamos viver sempre nos perdoando mutuamente. Mas a comunidade de Corinto, ela era tão assim que, como eu disse, por ser uma comunidade que estava geograficamente situada numa realidade portuária e sempre existir divisões com relação, olha, se é algo portuário, as pessoas também viviam muito da pesca. Ah, então fulano pescou mais do que eu. Ah, então ele está se desenvolvendo mais do que eu. Esse negócio não está certo. E aí começavam brigas econômicas, brigas em vários outros aspectos. Só que Paulo quer que a comunidade cristã viva a fraternidade que desde as primeiras comunidades primitivas, pequenininhas, viviam. Ou seja, os cristãos tinham tudo em comum, os cristãos viviam realidades onde um ajudava o outro e não um acabava com o outro ou um sobressaía sobre o outro. As comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs, elas, o que era primordial na vida deles era a fração do pão. A fração do pão significa assim, olha, o que eu como, vocês também comem. O que eu tenho, vocês também têm. Não sei se vocês se recordam, quando Jesus se encontra com os discípulos de Emaús, aquela passagem bonita dos discípulos de Emaús, onde Jesus caminha com eles, explica as escrituras, e aí, na hora que Jesus senta com eles, eles reconhecem Jesus por quê? Porque Jesus fraciona o pão. Jesus parte o pão. E aí eles começam a dizer, opa, eu reconheci ele, é Jesus, porque ele fracionou o pão. E não era ele, então, que estava explicando para a gente as escrituras lá atrás? Paulo quer voltar a essa mesma essência. Que ao partir do pão, não só no pão material, mas ao partir dos nossos bens, a partilha de vida, a partilha de histórias, a partir disso, nós precisamos viver um perdão mútuo. Nós precisamos ser cristãos de verdade, cristãos autênticos. A economia, para nós aqui, ela é importante. Os nossos dramas, nós temos eles com relação a várias coisas, temos, mas o que nos identifica enquanto cristãos é a partilha. Prestem atenção. Não sei se vocês vão à missa esse fim de semana, mas quem tiver a oportunidade de ir à missa esse fim de semana, prestem atenção num sinal que existe, que é muito bonito. Na hora do Cordeiro de Deus, a gente não presta muita atenção, porque a gente está lá cantando no Cordeiro de Deus, mas prestem atenção. Na hora do Cordeiro de Deus, o padre, aquela hóstia grande, o padre fraciona o pão. Ele fraciona o pão para quê? Para mostrar para a comunidade cristã o ideal que ele pressionasse para que todo mundo visse. O nosso bispo tem esse cuidado. E quando vocês forem à missa do Dom José Carlos, vocês prestem atenção. Quando ele parte a hóstia, ele faz questão de mostrar para todo mundo, olha, eu estou partindo a hóstia. Porque do mesmo pão que eu como, vocês também comem. Da mesma vida que eu sou nutrido a partir de Cristo, vocês também são nutridos a partir de Cristo. Gente, isso é belo. Isso é a essência da nossa comunidade cristã. Nós precisamos, em tudo, viver essa partilha, mesmo que nós sejamos frágeis, mesmo que nós sejamos
pequenos. Olha, e é na nossa fragilidade que Deus cria. Se a gente voltar lá em Gênesis 2, no versículo 7, Deus usa do material mais frágil que ele já tinha criado para criar o homem. Ele usa do pó da terra, quase que o nada. Deus podia usar das folhas, Deus podia usar da água, Deus podia usar da madeira para poder criar o ser humano, mas ele não usa disso para poder criar o ser humano. Ele cria o ser humano a partir do barro, do pó da terra, para mostrar para o ser humano que o que dá formato, o que dá beleza e o que dá existência ao ser humano são as pegadas de Deus, ou seja, o modelar de Deus no ser humano. Só quando o ser humano se deixa ser modelado por Deus é que a fragilidade humana ganha consistência e começa a não ser somente uma fragilidade, mas um agir da graça. Só a partir disso que nós vamos entender que é Deus que age na nossa vida e na nossa história. Existe um filósofo, eu esqueci o nome dele, mas eu estou lembrando do pensamento dele, que ele diz assim, ele era ateu, e ele dizia assim que uma das coisas que tirava o sentido da vida dele é a não existência de Deus. E aí tem um poema que ele escreve para, se Deus existisse, ele escreveria para Deus. Ele escreveu dizendo assim: olha, Deus, eu sei que o Senhor não existe, mas o Senhor tanto podia existir, porque se o Senhor existisse, a minha vida teria sentido e beleza. Aí eu, meu Deus, até os ateus eles começam a perceber que se Deus, olha, se de fato, se Deus não existir, a nossa vida aqui, desculpa falar essa palavra, mas é uma desgraça, é uma verdadeira loucura. Para que a gente está aqui? De onde que a gente veio? Para onde a gente vai? Que trem mais atrapalhado. Não faz sentido nenhum a gente estar aqui se não existir Deus. Mas quando Deus começa a tomar conta da nossa dimensão intelectual também, e a gente começa a perceber que Deus existe, aí a nossa intelectualidade vale a pena e faz sentido, e sobretudo a nossa vida faz sentido. Irmãos, a nossa vida ela começa a fazer sentido se Deus existe. Se Deus não existe, ela perde o sentido de ser. Porque senão nós não precisamos pensar, a gente não precisa pensar no amanhã, porque o amanhã ele é uma loucura, uma bagunça como hoje. Então, se o nosso hoje ele é bagunçado, como era o hoje da comunidade de Corinto, mas se a gente acredita na graça e no agir de Deus, o amanhã pode ser melhor, como foi da comunidade de Corinto. Na primeira carta era uma bagunça, na segunda carta eles já começaram a se converter. Ou seja, eles começaram a ver sentido na história deles se a história fosse vivida a partir de Deus. Se na história deles se a história deles não se resumisse somente à economia ou ao acúmulo de posses, ou à vida ali agitada daquela cidade portuária. Não, a vida não se resumia só àquilo. Quando a vida começou a se transcender e deixou de ser somente comércio e começou a se transcender e ser maior do que aquilo, a vida começou a fazer sentido. E nós também precisamos fazer essa mesma experiência de olhar para as coisas, olhar para as pessoas, olhar para as realidades da nossa vida. E nós cursilistas temos muito a vontade de mudar os nossos ambientes, né? A gente usa muito a palavra ambiente, a gente quer mudar os nossos ambientes. Quando nós tivermos essa oportunidade de fazer uma mudança do nosso ambiente a partir de Cristo, por meio de Cristo, aí as coisas começam a fazer sentido. Às vezes, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, muita coisa ali não faz sentido. A gente não vê mais beleza. No princípio, até que a gente via, mas hoje parece que a gente não vê mais. E aí, quando a gente começa a colocar Deus naquele lugar, mesmo com as dificuldades dali, começa a fazer sentido. Nossa faculdade, no princípio é bonito, né? É bom demais, não, estou na faculdade, legal. De repente parece que o negócio para de fazer sentido, só que quando a gente coloca Deus naquilo, começa a fazer sentido. Porque se existe Deus, existe futuro. Se existe Deus, existe possibilidade de uma vida que
seja melhor do que essa de agora, do que as tribulações e as tristezas de agora no futuro, numa vida pós-morte. Então, se existe uma vida pós-morte, a vida de hoje faz sentido. Tem gente que acha assim, se existe vida pós-morte, então essa vida aqui é uma desgraça mesmo. Não faz sentido nenhum. Porque o bom está lá. Não. Agora precisa fazer sentido porque existe lá. E se lá existe, então aqui, o agora, o presente, o hoje, eu preciso viver bem, fazer bem isso aqui, para que lá eu possa receber os frutos daquilo que eu vivi e que eu semeei aqui. Sem as picuinhas de comunidade, sem as dificuldades da comunidade, as dificuldades no sentido assim, que dificuldade sempre existe, mas dificuldades no âmbito que dificuldades que podem ser evitadas, algumas podem ser evitadas. Então, a gente precisa perceber isso. Algumas dificuldades na comunidade, elas podem ser evitadas, e se a gente viver isso, viver a fraternidade de cristãos, certamente nós podemos pensar no amanhã, podemos pensar no futuro escatológico, no futuro pós-morte, porque o hoje tem sentido. A morte e a vida só faz sentido se o hoje, se o agora faz sentido. Por isso, a palavra de Deus ela nos ajuda a colocar sentido no nosso hoje, no nosso agora, para que o nosso futuro, a nossa morte e a nossa vida eterna, ela tenha sentido. Mais ou menos era isso que eu tinha para poder partilhar com vocês. Novamente, eu abro para questionamentos, para perguntas, para dúvidas, para alguma coisa que vocês acham que... Às vezes, alguma coisa que vocês leram e nesses primeiros 5 capítulos dessa carta e que acha que deveria ser contemplado e que não foi contemplado. Se alguém quiser, pode ficar à vontade, viu? Para poder falar sobre isso. Alguém, pessoal? Quer fazer algum comentário, alguma dúvida aí a respeito dessa primeira parte? Eu tenho uma dúvida. No capítulo 3, a nova aliança liberta e transfigura. Eu não entendi direito. Fala de Moisés. Acho que tem a ver com o Antigo Testamento, né? Isso. Lembra que eu disse para vocês que Paulo, nessa carta, eu usei somente aquela passagem do capítulo 4, para falar da aliança que existe entre o Novo Testamento e o Antigo, e eu pedi para vocês abrir lá no Gênesis, né, para a gente perceber essa aliança, esse elo que existe entre o Antigo e o Novo. Mas Paulo, no capítulo 3, ele meio que resume isso para que no capítulo 4 ele possa colocar isso verdadeiramente. De fato, quando Paulo cita Moisés, os profetas, os patriarcas, ele quer dizer que olha, gente, os judeus... pega o capítulo 3 aí, lá no versículo 12. Lá diz assim, capítulo 3, versículo 12. Fortalecidos por tal esperança, qual esperança? A esperança de Cristo, estamos plenamente confiantes. Nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. No entanto, os espíritos daqueles que se tornaram obscurecidos, sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Ou seja, Paulo está dizendo assim, os judeus ainda, até hoje, por mais que eles sejam os autores do Antigo Testamento, eles não fizeram uma leitura verdadeira do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento só tem sentido e verdade verdadeira a partir de Cristo. Se é lido a partir da pessoa de Cristo. Os judeus, eles não conseguem ver Cristo como Deus, como o Messias enviado. Para os judeus, Cristo é somente um profeta bacaninha, legalzinho, mas não é Deus. Para nós cristãos, Cristo é Deus, Jesus é Deus. E por isso, a leitura que nós fazemos do Antigo Testamento é uma leitura sem o véu. Os judeus veem com véu, nós não, porque nós reconhecemos a revelação total de Deus na pessoa de Cristo.
aquilo que Deus já começou a revelar no Antigo Testamento tem a sua plenitude e o seu ápice na pessoa de Cristo. Por isso, nós não colocamos o nosso véu, não fechamos os nossos olhos, quando lá no Antigo Testamento nós já sentimos, já vemos os sinais de Cristo. Deu para entender? Sim. Mais alguém, gente? Quer tirar alguma dúvida ou partilhar alguma coisa? Eu acho que não. Espero que vocês tenham pelo menos entendido algumas coisas. Eu fiquei um pouco assim, porque, gente, que coisa, né? Eu anotei errado, mas acho que deu para pelo menos aquilo que é central da carta ser passado para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer indagação, algum medo, angústia, mandem para a Tati, que aí qualquer coisa ela pode entrar em contato, que posteriormente a gente pode tirar alguma dúvida, alguma coisa do tipo, tá bom? Muito bem. Te agradeço, Jean, né? Mais uma vez, foi muito bom, bem esclarecedor para nós. O início da carta, né? Depois nós vamos combinar aí a segunda parte, tá? Para a gente dar continuidade. E a gente, antes de encerrar, Jean, eu queria pedir que você fizesse uma oração final para nós. Ah, sim, vamos rezar sim. Então, agradeço a vocês pela oportunidade, peço a Deus que dê muita perseverança a vocês no caminho de ser de Deus, de anunciarem a Deus como São Paulo fez. Nós, cursilistas, temos São Paulo como o nosso intercessor por primeiro, e por isso nós precisamos nos assemelhar a ele. Quando nós temos um santo de devoção, irmãos, a gente precisa fazer de tudo para querer se assemelhar a ele. E São Paulo foi um grande pregador. Às vezes a gente tem medo de pregar, mas a gente precisa voltar os nossos olhos e fazer da nossa vida uma verdadeira pregação. São Francisco de Assis tem uma frase que ele diz assim: evangelizai, se necessário, com as palavras. E depois ainda ele diz: tomai cuidado, porque o evangelho que as pessoas possam estar lendo seja o evangelho da sua vida. Então, nossa vida precisa ser, de fato, um evangelho vivo. Precisamos dar testemunho daquilo que nós lemos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós experimentamos na liturgia, na Eucaristia e na palavra. Por isso, agradeço a vocês e peço a Deus que abençoe infinitamente a vida e a missão de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nós te agradecemos por esse grupo do Cursilho Kairos, que por meio desse grupo, Senhor, o Senhor possa fazer frutificar muitos frutos na vida dessas pessoas que são membros, mas também daquelas pessoas que, de algum modo, participam dessa experiência deles, sejam na família, seja na roda de amigos, seja na vida cotidiana. Que eles possam ser sal e luz do mundo, como o Senhor nos pediu, e que, a exemplo de São Paulo, vivam em tudo a graça do Espírito Santo, mesmo com as fragilidades, que o kairós verdadeiro possa acontecer na vida deles, para que, independente dessas fragilidades, independente de carregarem tesouros em vasos de argila, que esses tesouros possam ser conservados sempre na vida deles e na vida da família e das pessoas que convivem com cada um deles. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Bem, gente, obrigado, viu? Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade e você aí ter improvisado, né, devido ao engano. Muito obrigada mesmo, viu, Jean, pela sua dedicação aí.
Temos uns recadinhos. Laís, você passa para nós, por favor? Sim, quero te agradecer também, Jean. Muito obrigada por ter doado um pouco do seu tempo de novo para a gente. Seja sempre bem-vindo, viu? Desculpa atrapalhar sua visita. Ah, que isso. Eu vim cá para poder benzer a casa da mulher, aí eu falei, gente, aí eu falei, só eu preciso fazer um negócio. Aí ela, não, pode ir lá fazer, vai sair tão tempão. Ó, que bom que deu certo, né? Saiu como Deus quis, né? Então, pessoal, só dar uns recadinhos no final de semana. O encontro do Evangelho Vivo amanhã, 9 horas. O tema dele vai ser Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. O link do encontro e também do terço que eles fazem todos os dias é disponibilizado lá no perfil deles, Evangelho Vivo Dive. E amanhã também o encontro, a live diocesana, vai acontecer lá no Instagram com o Cid Divinópolis, vai ser 4 horas da tarde, e eles vão começar um tema sobre Maria, e o primeiro encontro vai ser Eva e Maria. E agora também, 3 horas, a Érica vai fazer o texto da misericórdia lá no Instagram dela, né, como sempre. Hoje e amanhã, às 3 da tarde, todos os dias, 3 horas da manhã. @Érica Pontes. É isso. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e estão convidados a voltar também nos próximos sábados. Todo sábado, 1h30. É isso aí, né, pessoal? Fim de semana cheio de compromissos aí. Muito bom. Finalizamos aqui então nosso encontro de hoje, né? Agradecemos a todos vocês que estão conosco todos os dias, a vocês que vieram aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e participem sempre conosco. Continuaremos aí com essa formação, né, das cartas de Paulo. Muito obrigada a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. O pessoal tá agradecendo o Jean aí, ó. A Érica falou que foi top. O Júnior também falou que foi demais, palavras marcantes. Obrigado, gente. É bondade de vocês. Fica com Deus e um abraço a todos. Abraço, gente. Com Deus Tchau, também. tchau. Galera, bom final de semana para todos.